Você já experimentou criar um aplicativo usando a ferramenta Cloud Code? Se você ainda não utilizou ou já viu, mas ainda está em dúvida, eu quero mostrar para você o poder que ela tem hoje. Se eu vier aqui, você vai ver que eles se vendem como uma ferramenta poderosa para terminal. Terminal, gente, nada mais é do que se eu vier aqui no meu cursor, tá? Você escrever alguma coisa aqui e gerar código, basicamente é isso. Essa é a parte do terminal. Então eles se vendem dessa forma. Não é muito aquilo que você conhece como no Rapid, que nem eu tô aqui no Rapid. Isso aqui é uma forma que você escreve aqui e ele gera toda a parte visual aqui. Ali não, ali primeiro ele vem toda a parte de escrita, assim, que você vai conversando e tal, que nem é mais ou menos nos agentes aqui do cursor, mas ele é algo específico da Anthropic. Então, se eu vier na parte aqui de visão geral, ó, eu estou no site da Anthropic, aqui faz a Cloud, né, Inteligência Artificial Cloud, e ele fala aqui, ó, aprenda sobre o Cloud Code, ferramenta de codificação agêntica que vive no seu terminal. O que ele quer dizer com isso? Quando ele fala que é agêntico, significa que lá dentro dele, o pessoal da Cloud conseguiu fazer com que, ao você escrever um prompt, eles montam de alguma forma múltiplos agentes ali para resolver o problema que você tem. Aí você fala, Elber, qual que é então a diferença dessa ferramenta para o Rapid, Lovable, V0 e essas outras ferramentas? Bom, eu vou te explicar nesse momento qual que é a diferença principal. A diferença é o seguinte, quando você tem, eu vou colocar aqui algumas ferramentas só para você ter ideia, tá? Aqui eu vou colocar, por exemplo, o Rapid, que é uma ferramenta que eu gosto muito, o Lovable, que é uma ferramenta que eu também uso, mas tá ok, V0, que é uma outra ferramenta que eu uso muito. Todas essas ferramentas aqui, sem exceção, elas vão usar algum tipo de LLM ou um conjunto dessas LLMs. Esse conjunto de LLM pode ser da OpenAI, como você tem ali o O4, o O3, pode ser também da Cloud, ou seja, o Sonnet, o Opus, pode ser até do Gemini, tá? Então você pode ter várias inteligências artificiais fazendo isso. Só que daí você tem essas mesmas inteligências artificiais, essa mesma equipe agora, montando a própria aplicação para você criar um app com inteligência artificial. Então é como se você não precisasse vir no Rabbit, no Lovable, no V0, você usando direto eles aqui, tá? Você pode simplesmente criar uma aplicação. E eu digo mais, até o Cursor, tá? O Cursor, o Windsurf, e outras aplicações que a gente costuma usar muitas vezes, podem ficar obsoletos, porque você pode vir aqui e simplesmente usar ferramentas diretamente dessas empresas que criam essas aplicações. E qual que é o ganho que eu tenho nisso? O ganho é que, como eu não tenho uma camada a mais para usar, como o V0, Lovable, eu posso acessar direto, eles acabam conseguindo fazer muitas vezes algo mais rápido, provavelmente algo melhor em muitos aspectos. Então agora a gente começa a ver um jogo onde vai ser jogado quem consegue conduzir melhor os seus agentes. Agora, como a galera do Cloud, eles criaram a própria inteligência artificial, né, da Anthropic, então você tem eles como algo um pouco maior, um pouco melhor, porque todas essas outras aplicações, como o Lovable, V0, Tempo Labs, todas elas usam o Cloud. Eles mesmos usam o Cloud Sonnet 4, o o Cloud Opus 4, tá bom? Então imagina você agora pular esse nível e ir direto para a fonte. É isso que se fala. Se eu vier aqui, por exemplo, no Cursor, tá? Aqui no Cursor eu tenho os agentes, né? Eu posso vir aqui no agente, por exemplo, e acessar o Cloud 4 Sonnet. Tá vendo aqui, ó? Aí eu acesso o Cloud 4 Sonnet, só que ele está acessando meio que direto aqui, né? Eu posso acessar o O3, o Gemini. Se eu vier aqui no Rapid e conversar com o agente dele, tá? Ele tem um agente que é baseado no Cloud Sonnet 4, que eles já colocaram que ele é baseado.
Então, por isso que eu acho muito interessante essa ideia de conversar direto no terminal. Mas será que é fácil? Nós vamos fazer um teste hoje com uma aplicação. E caso você não me conheça, você está no Impactos AI. Meu nome é Elber Domingos. Eu ensino freelancers, empresários a economizarem mais de 60 mil reais no ano, criando aplicações, soluções para a sua própria empresa ou para terceiros. Eu te convido a se inscrever, porque esse conteúdo vai ser sensacional, sem sombra de dúvida, porque eu estou tentando chegar a 50 mil inscritos o mais rápido possível, tá? Vamos lá. Eu criei uma aplicação aqui que é WhatsApp, controle de grupos de WhatsApp. Inclusive vai estar no meu curso do Rabbit essa aplicação de uma forma mais ainda desenvolvida, tá? Se você não sabe, eu tenho aqui o meu curso do Rabbit, que você pode acessar, tem o link aqui embaixo, e nesse vídeo que eu fiz, tá inclusive na internet, né? Eu posso clicar aqui em sincronizar, e ele puxa todos os grupos que eu tenho ali, inclusive se eu acessar aqui, eu consigo ver mais informações até de participantes, por exemplo, como administradores e tal, quem está ali, e talvez mexer em algumas configurações. Ok, mas eu fiz vários prompts aqui, aliás, alguns prompts aqui para conseguir chegar nesse nível. Eu quero ver a mesma configuração, o mesmo perfil de sistema feito direto no Cloud Code. O que eu percebi é que o Cloud Code, às vezes, se você não dá uma instrução muito bem dada, né, também ele tende a ser um pouco mais simples do que essas outras plataformas como o Rapid. O Rapid ele desenvolve um pouco mais, só que ele também tem um limite da onde ele vai. O Rapid, o Lovable, o V0, eles têm aquele limite, é aquilo. Ele vai um pouco mais longe se você dá um prompt um pouco mais simples do que o Cloud Code, mas o Cloud Code, se você dá um prompt um pouco mais detalhado, ele pode ir muito mais longe do que qualquer uma dessas outras ferramentas, tá? Inclusive, fica um parênteses aqui, você consegue usar o Cloud Code em conjunto com o Rapid, por exemplo, tá? E daí você consegue perceber o poder que você pode ter com isso nas suas mãos. Mas enfim, dito isso, eu já tenho aqui uma pasta teste, né? Como que eu vou fazer isso aqui, ó? Eu vou chegar aqui e escrever Cloud, tá? Porque eu já instalei, eu vou falar que eu confio, tá? E essa é a carinha. Se você fala assim, Elber, como é que você faz essa instalação, tudo isso? Provavelmente eu vou colocar mais pra frente um ou outro vídeo mostrando alguns detalhes, mas eu estou criando, gente, também um curso do Cloud. Já tem aqui, ele também vai estar, quando você adquirir o curso do Rapid, também já vai adquirir automaticamente o curso do Cloud, tá? Tô deixando o link aqui embaixo. Se você acessar aqui, só de curiosidade, você vai ver que eu já tenho algumas aulas aqui, já tenho 1 hora e pouco já de aula. Eu quero saber se você não está liberado para público ainda na data da gravação desse vídeo. Se você tem interesse, você pode acessar o link que está aqui na descrição, ccb.docbuilders.com.br, e se inscreve aqui. Se por acaso você acessar o link e já estiver pronto para você comprar, aí você sabe que está liberado já para público, tá? Mas enquanto isso, eu só quero saber se tem gente realmente interessada em saber. Você coloca aqui, eu vou te mandar quando abrir para público. E as pessoas que já estão entrando no curso do Rapid vão ter um acesso antecipado a esse curso do Cloud Code. Então, voltando aqui, essa é a carinha do Cloud Code, perfeito? Você obrigatoriamente, aqui é uma coisa importante, você obrigatoriamente tem que pagar o Cloud, a versão do Cloud para você conseguir mexer nele. Não tem como você usar a versão grátis, tá? Nesse momento. A não ser que você use a versão via API, tá? Tem como você usar você vai ter que pagar uns $20 ali do Cloud e você consegue usar a versão via API, mas tem as outras versões que são mais caras. Eu uso o Cloud Max, tá? Que eu pago $100 aqui. Aí você fala, puxa, Elber, é bem caro, né? Sim, é caro, mas o resultado que você tem, se você colocar lá, vai ficar R$600 no mês, por exemplo, né? Vai pagar um desenvolvedor para fazer qualquer coisa para você,
né? Então eu estou testando isso para que você não precise testar, por exemplo. Mas você consegue fazer coisas com os $20, tá? Você não precisa acessar os $100. Tem até $200 também, mas você não precisa acessar. Você consegue fazer com os $20, já consegue fazer bastante coisa. Então deixa eu só voltar aqui. Eu vou criar um arquivo aqui chamado cloud.md. Esse arquivo ele fica como padrão para você criar qualquer tipo de aplicação, e quando você escreve alguma coisa aqui e você dá um prompt, ele envia toda essa informação que está aqui dentro desse prompt, e toda vez que você envia, ele prepara para que ele consiga construir da melhor maneira possível a aplicação. Eu vou fazer o seguinte agora, eu vou vir aqui, tá? Eu vou escrever assim, prepare o arquivo, aí eu coloco arroba, e eu coloco cloud aqui, que daí ele faz referência a isso daqui, né? Prepare o arquivo arroba cloud.md para criar uma aplicação em Next.js usando ShadCN UI como biblioteca. E antes de completar, deixa eu só fazer uma coisa. Eu vou vir aqui nesse Rabbit, eu vou pegar o que está colado aqui e vou criar um outro arquivo lá. Espera só um instante. Pronto, eu acabei de colar esse arquivo, prd.md. Eu só não posso te mostrar esse arquivo porque ele tem chave de API ali que eu não quero mostrar nesse momento. Tá, mas eu vou colocar aqui então, prepare o arquivo @cloud.md para criar uma aplicação em Next.js usando o ShadCN como biblioteca e se baseie no arquivo @prd, tá aqui, para criar a base. Acho que eu vou fazer assim. Vou dar um Enter. Agora o que ele vai fazer? Ele vai preparar tudo aqui. Às vezes ele vai perguntar alguma coisinha para mim, ó, quer fazer isso e tal. Você pode ver que ele tem uma contagem de tokens aqui. Se você tiver, e aqui vem uma dica interessante, tá? Se você resolver usar via API o Cloud Code, tem que saber que ele pode ficar bem caro, porque quando você usa via API, você pode usar até a versão Opus, que é o mais avançado. Se você não está pagando o Max, né, ou o Pro, você provavelmente não vai conseguir, ele não permite você utilizar o Opus, só o Sonnet 4, se você paga aquele $20. Mas se você quer pagar via API, você consegue usar o Opus, só que daí pode ficar muito caro. Tá? 2 prompts, se você fizer com coisas assim simples, pode ficar $2, $3, $4. Então, você tem que, depender do tamanho, claro, né? Então, você tem que tomar muito cuidado, você coloca aquele barrinha cost aqui para ver o custo que está ficando, tá? Para você ver realmente como funciona. Então, aqui ele está perguntando, ó, que você aceita as modificações e tal, eu vou colocar sim e não pergunte mais, né? Então, aqui ele está mostrando essas modificações. Cria um controle de WhatsApp e tal, né, tudo certinho, e beleza, ele criou mais informações aqui para baixo, não vou mostrar porque para evitar mostrar algumas informações que eu não poderia, né, e agora que ele finalizou, eu vou fazer um truque aqui que você vai ver agora, eu vou apertar Shift Tab, ele vai entrar nesse Plan Mode On, e eu vou escrever assim, prepare um documento detalhado para a construção desta aplicação. Ponto. Eu não quero banco de dados externo. Tudo, se precisar, vírgula, ficará no local storage. Então, eu só estou dizendo aqui que eu não quero usar banco de dados, não quero uma integração nesse momento com banco de dados, simplesmente para ser mais rápido, né? Eu vou colocar assim, crie um arquivo chamado todo.md para usarmos na criação. Vou dar um Enter. Então, quando ele faz esse plan mode on, ele vai criar um planejamento para fazer essas coisas, né? Não vai fazer mais nada. Vamos esperar aqui. Olha que legal, tá contando os tokens aqui. Então aqui a mesma coisa, ele está perguntando, né, sobre esse arquivo. Eu vou colocar assim, não me pergunte mais. Quando for fazer modificação no arquivo cloud, ele até criou o arquivo to do aqui,
tudo.md, gostei. Vamos ver aqui rapidinho o WhatsApp e tal, criar um arquivo, tudo, instalação do Next.js, ele vai fazer toda a instalação, está usando o Next.js 14, eu poderia usar o último aqui, enfim, vou deixar, tá fazendo todo o setup, depois ele vai instalar as dependências, ó, todas as dependências, ele vai criar todos os cards, a fazer toda a instalação que ele acredita que precisa, aqui é toda a estrutura de arquivos, de pastas, né, que ele vai ter, e tem muito mais coisa aqui, que ele coloca fase por fase, e aqui já vem uma coisa bem interessante. Existem hoje MCPs ou alguns sistemas que eles criam essas tarefas e eles jogam isso aqui dentro do sistema, por exemplo, lá que você poderia usar, que eles já criam tarefas, um monte de sequenciamento. Eu estou percebendo nos testes que já estou fazendo de que esse tipo de tarefa que o Cloud Code está fazendo está muito bom, essa sequência, tá? Então, eu vou só ver aqui, ó, would you like to proceed? Você quer continuar? Eu vou falar que sim, e ele vai começar a executar esse plano. Então, agora a gente vai começar a ver ele executando esse plano. E provavelmente, aliás, antes de ele executar, né, ele terminou o plano, na verdade, agora sim eu tenho que clicar aqui para a gente começar a executar. Você viu aqui que ele está no Auto Accept, né? Se eu fizer Shift Tab, ele vai para o plano Mode On. Se eu fizer 2 vezes de novo, ele volta, perfeito? Agora eu vou fazer assim, comece a criação do app baseado no arquivo, vou colocar aqui @todo.md e vá marcando as tarefas quando você completar. Ponto. Para cada, deixa eu ver aqui, ele chama de fase. Vamos só ver aqui. Fase 1, exato. Para cada fase, vírgula, quando finalizar, vírgula, mostre que acabou para que eu aprove. Vou dar um Enter aqui. Só isso daqui já é suficiente para que a gente veja como ele vai ficar. Aqui ele está pedindo para fazer bash command, né? O comando de bash, instalação das coisas. Vou falar que sim, e para não me perguntar mais, porque se por acaso ele tiver mais algum tipo de coisa, nesse tipo de parte, ele não me pergunta mais, ele vai começar a completar o máximo possível para mim. Você quer que eu prossiga? Vamos lá, sim. Aqui eu não vou tentar interferir em basicamente nada, a não ser que ele realmente fizer um erro muito grande, né? Mas a gente vai tentar ver o que dá. E ele tá falando assim, ó, completei toda a fase 1, tá falando, posso prosseguir para a segunda, vou colocar prossiga. E vou dar um Enter. Então não tem problema que ele não esteja nesse momento conseguindo mexer aqui nesse to-do. Ele está trazendo toda a explicação aqui para mim, ele está conseguindo ler ali também. E depois a gente verifica o que eu poderia ter modificado. Pronto, ele está prosseguindo, aparentemente terminou a fase 2, né? Vamos ver aqui, estrutura completa de diretórios criada, páginas next, e agora ele está indo para, aliás, até a fase 3, né? Ele terminou todas as interfaces do TypeScript definidas e tal. Nesse meio termo, um tempo, vou até mostrar aqui para você, deixa eu ver, talvez não tenha muita coisa aqui. Aqui, ó, Cloud 4, Opus Limit Reached, Now Using Sonnet 4. Então, ela falou, dentro do meu, eu tenho um cap para usar, até, eu estou pagando $100, tá? Eu tenho um cap para usar e a cada 5 horas ele renova esse cap. Então ele atingiu o limite do Opus 4 e depois ele volta esse limite, ele vai renovando, né? Esse limite. O Sonnet 4 ele é um pouco mais barato, mas ele é muito bom também. Então vou colocar aqui continue, normal, para ele continuar usando o Sonnet 4. Até legal que a gente viu uma mistureba aí de que pode dar. Não se iluda se você pegar o $20 ali e usar o Sonnet 4, por exemplo, que é o que a maioria vai fazer, que ele é ruim. Pelo contrário, tá? Todas essas aplicações ali, elas estão usando basicamente o Sonnet 4. Perfeito? Porque o Opus realmente ele está muito caro ainda para ser usado. E bom, galera, ele diz aqui que a aplicação está completa e funcional. Aqui
Em inglês tem até uma expressão que eles falam take with a grain of salt. Vá de forma devagar, não acredite em tudo que você vê não, porque realmente é super normal dar erro. Aqui eu falo isso, gente, porque eu sei que a maioria de vocês estão assistindo já sabem disso, mas tem sempre aquela pessoa que quer que aconteça um passe de mágica e acerte tudo de primeira, né? Mas aqui eu acho que ele fez um ótimo serviço. Deixa eu só voltar aqui, vou até trazer para cá, né? Ele está perguntando aqui para mim, ó, diz aqui que está certinho e tem que rodar npm run dev, né, para a gente começar. Quer que ele roda? Vou colocar que sim. Então aqui ele disse que finalizou, né? Eu acho que eu fiz uma coisa que, na verdade, eu tenho que rodar esse npm aqui dentro do terminal, né? Então deixa eu só fazer isso daqui, vou criar mais um terminal aqui, normal, deixa eu só voltar aqui. Eu só quero ter certeza do comando. Ele falou aqui, ó, npm run dev, que é o comando normal para uma aplicação Next.js ou qualquer aplicação ali, que é um comando normal, npm run dev. Obviamente não vai fazer nada disso daqui, porque eu tenho que estar dentro do cd, whatsapp, group, manager, clear, aí sim, npm run dev. Aí ele vai colocar aqui, ele tá certinho. Teoricamente tem que logar, vamos ver aqui, ó, tá compilando. E aqui a gente vai ver junto se dá algum erro também, né? Vamos ver aqui. E ele deu um erro, nada mais natural do que dar um erro, né? O que eu vou fazer aqui? Vou copiar tudo isso daqui, né? Vou dar um Ctrl C aqui para finalizar. Vou voltar aqui, vamos só colocar assim, corrija quando dei npm run dev, dois pontos, e tá aí. Então vamos tentar corrigir. E como você pode ter visto, eu basicamente nem olhei ali mais ou menos o que ele estava tentando fazer, tá? Eu simplesmente falei faça. Ele finalizou aqui, falou que foi uma dependência que faltou instalar. Eu falei para ele não rodar o npm run dev, que eu quero rodar aqui. Deixa eu só puxar isso aqui para ficar melhor assim, né? Vou colocar aqui npm run dev. Vou apertar aqui para ele acessar. Será que agora vai? Parece que ainda está faltando algumas dependências. Vamos colocar aqui, continuar colocando. Então vamos lá, galera. Tivemos 6 interações aqui. Não é nada muito grande, tá? Se você parar para pensar, ver 6 interações é algo até simples. O outro sistema que eu fiz no Rapid também deu por volta disso, entre 5, 6, 7 interações. Então, tá elas por elas ali na questão de interação. Mas esse daqui, ele fez um sisteminha. Eu tive que dar uma olhadinha antes, né, pra gente checar. Mas eu vou mostrar para vocês aqui agora como tá. Eu vou acessar ele aqui. Isso aqui para mim me surpreendeu bastante. Eu vou até puxar aqui para você ver. Então está aqui. Eu coloquei as credenciais e ele automaticamente puxou os grupos. Ó, eu posso ver aqui, tá? Os grupos já colocou aqui num formato que eu consigo colocar em ordem. Eu achei isso aqui muito fantástico. Se eu vier aqui para você ver, tá? Ó, o Rabbit já não colocou por padrão informações assim. Tem umas coisinhas de dashboard aqui que ele colocou, que tá interessante, mas tem uns botões fora de lugar e tal, que eu teria tudo que acertar, tá bem? Esse daqui eu achei muito mais clean, a ideia, né? Eu posso colocar aqui para ele fazer o restore, né? Ele tem a parte de dashboard aqui que ele não está completa, mas se eu acessar aqui a parte de grupo, por exemplo, eu vou acessar sei lá, esse grupo aqui do Doc Builders Pro, que vai ser do Coda, né? Ele dá todas as informações corretas, os participantes, o admin,
se é restrito, se não é. Se eu colocar aqui nos participantes, ele mostra quem é admin, quem não é admin e todos os números também. E tá muito bem feitinho. Ele conseguiu puxar as imagens de primeira e até se eu vier aqui na parte de configuração, clicar aqui, ó, API, ele está trazendo todas as informações bem certinhas e de uma forma que está usando o ShadCN, tá? Sabe, tá bem constante, tá bonito ali. Como eu não pedi no sistema, olha só que legal, se eu colocar aqui em Dashboard ou até Analytics, ele não vai me dar nada, ó. Vim aqui em Analytics, não existe essa página, né? E Dashboard também não existe. Por quê? Porque eu não pedi, tá? Agora, aqui no Rabbit, ele até colocou um pouquinho de dashboard aqui, ele tentou colocar algumas opções a mais. Agora, você vê, por exemplo, eu pego isso aqui, ó, tem essas discrepâncias aqui, assim, de detalhes, né? Isso tem nele, tem em quase todos os outros, mas nesse daqui eu posso ver que ele conseguiu trazer um pouco mais fluido, o Cloud Code conseguiu trazer um pouco mais fluido essa questão desse sistema. Então, no resultado final, eu senti que o Cloud Code ele foi melhor do que o Rabbit. Quando eu estive criando assim, com a interação nele, foi super simples, foi tranquilo. Eu copiei, colei erro ali sem maiores problemas para ele poder corrigir. Ele corrigiu os erros. Agora, como é um sistema simples, eu diria o seguinte, que nesse sistema simples, o Cloud Code foi um pouquinho melhor que o Rabbit, na parte de consistência geral. O Rabbit foi um pouquinho melhor na parte de design, colocou mais coisas e tal. Mas o sistema do Cloud Code está mais bem estruturado. Agora, quando for um sistema maior, eu tenho a impressão de que realmente o Cloud Code está se saindo melhor do que Rabbit, do que Lovable, do que V0, do que qualquer outra ferramenta nesse momento das que eu já testei. Então, vale a pena você trabalhar junto com o Rabbit. Eu, se fosse começar hoje do zero, por conta do valor, se eu fosse um iniciante, provavelmente eu começaria com o Rabbit. É mais barato, faz a mesma coisa quase ali para coisas tranquilas e tal, até coisas mais complexas. Agora, se você tem um sistema bem complexo, eu já provavelmente começaria a puxar para o Cloud Code ou trabalharia em conjunto, Rabbit mais o Cloud Code. Estou nessa fase de teste, estou aprendendo, estou colocando para um sistema profissional meu e você é meu convidado para se inscrever aqui no link para saber se você se interessa por esse curso que já estou fazendo, porque já estou vendo o resultado e quem está no curso do Rabbit, que você também pode entrar, já vai ter acesso a esse curso essa semana da data da gravação desse vídeo, já vai ter acesso, tá bom? Fico com Deus e até a próxima.